ganhou hoje, vai se classificar contra o Maracanã, ninguém tem dúvidas disso. Agora, o que o Inter apresentou hoje fala muito mais sobre o momento que o Inter está atravessando de instabilidade e a busca de soluções que é necessária, porque o Inter dá uma impressão de que em abril meio que deu uma batida no teto. Como é que vai encontrar o futebol novamente? Eu não sei, mas tem que encontrar. Os sinais, o Vaguinha já disse com muita propriedade na nossa transmissão, os sinais já estavam acontecendo, né? Lá atrás a gente percebia que o Inter estava rendendo menos, e a gente questionou, discutiu no sala bastante. Né, o Inter está rendendo menos, os adversários estão mapeando o Inter, fecha o corredor e o Inter tem mais dificuldade, né, fica só o Alan Patrick tentando fazer uma jogada criativa, né, mas o que me parece assim como muito claro, para te dizer algo assim objetivo, é a diferença de elenco em relação aos seus adversários. Vamos pro mundo real. Olha a diferença que é Bernabé para Ramon. O Ramon teve dificuldades para fazer cruzamento, não acertou nenhum cruzamento dessa chuva de cruzamentos do Inter, 76, né, que eu não dei meu F5, fiquei no 76, né, não tentou uma jogada pessoal, dominava, olhava e passe para trás, não tentava uma jogada de 1-2 para ir para a linha de fundo, com o Wesley ou com o Vitinho, depois que ele apareceu por ali. O Aguirre tem as suas deficiências, mas enfim, eu até nem vou colocar o Aguirre nessa conta, mas Romero, por exemplo, que se imaginava, olha, daqui a pouco ele pode substituir minimamente o Alan Patrick, não conseguiu fazer isso, não foi isso. O Inter depende muito do Alan Patrick. O Alan Patrick, ele errou o pênalti, tá bem, mas a jogada do pênalti foi ele que construiu. Né? O lance do gol é um cruzamento, o gol anulado lá do Raikkonen. Quer dizer, os jogadores que entram, quando os titulares, quando o time do Inter, que tem virtudes, entram, o nível cai bastante. O Inter vai sofrer quando não tiver o Fernando para fazer essa leitura inteligente aí de gestão de espaços com o Ronaldo, que é uma coisa entrando no segundo tempo, outra coisa entrando desde o começo. O Rogel e o Vitão, gente, puxa vida, olha, o Rogel sofreu contra o Bravo, teve que sair porque senão talvez o Inter tomasse um contra-ataque. Então olha a diferença nesses 3 exemplos que eu dei, o Bernabé, Alan Patrick e o Vitão. Entram os reservas, muitos problemas o Inter tem. E eu acho que está aí a resposta mais importante, além de outras, claro, mas essa é fundamental. O elenco do Inter em relação aos seus adversários é muito deficiente. Tu sabe o que é preocupante, Diogo? Sim. Preocupante é eu ouvir essa tua análise da falta de elenco do Inter contra o adversário Maracanã. Nós estamos aqui discutindo que faltou elenco para o Inter para superar o Maracanã da Série D do Campeonato Brasileiro. Esse é o lado mais gritante, mas a gente já vinha, como tu flagraste, uma queda de rendimento em outros jogos. Deixa eu levantar uma questão para vocês, tá? Né? Deixa eu levantar uma questão para vocês que talvez a gente não vá ter a resposta e talvez essa seja uma questão a ser colocada, mas será que o Inter não esticou demais a corda para vencer o Campeonato Gaúcho, fazendo aquele esforço, dando aquele gás e realmente acelerando alguns processos de preparação física para que o time estivesse na ponta dos cascos no gauchão, no ápice físico, e agora não está pagando um preço? Não só no gauchão, Jory. O Inter esticou a corda na largada do Campeonato Brasileiro, onde enfrenta 2 adversários difíceis. Né? Esse é um fator que a gente tem que colocar na conta. Empata o jogo lá e vai para a estreia na Libertadores da América e empata o jogo contra o Bahia. Não foram grandes atuações do Inter, mas os resultados foram muito elogiados lá. E aí a corda que já vinha esticada, Jory, como tu disse muito bem, ela já vinha esticada no Campeonato Gaúcho, ela quase que arrebenta depois desses jogos. E a gente está vendo o reflexo agora. Mas isso é o que a gente está fazendo de avaliação externa. Eu gostaria muito de ouvir o Roger. O Roger é sempre muito sincero, sempre explica muito bem, né? Na derrota, na vitória, no empate. Hoje foi uma vitória aqui. O Roger sempre explica muito bem. Não é questão de explicar ou não, é de comunicar ao torcedor. Gente, o que está acontecendo? É isso mesmo? É só questão física? O grupo realmente não é tão bom? Ou será? E agora eu, como colorado, estou me perguntando aqui. Será que eu não elevei demais a régua exigindo que o Inter brigue por grandes títulos esse ano? Olha... Será que daqui a pouco, como disse um torcedor ali, o Inter tem que abandonar o Campeonato Brasileiro, não abandonar as Copas e focar no Brasileiro, ou o contrário? Será que não é o caso de, como diz meu amigo Luciano Ribeiro, padrinho da minha filha Alice, como ele diz, tem que largar tudo e focar só no Campeonato Brasileiro? Nem tanto ao sol, nem tanto à sombra. Nunca é uma... Mas tu concorda que os questionamentos,
eles estão aparecendo com maior frequência neste momento? Com relação a título que vos falo, eu me lembro que lá no sala de redação, no começo do campeonato, aquelas pesquisas, né, de olha, quem são os 4 candidatos a título? Eu lembro que eu coloquei o Inter como candidato ao G4, porque eu tenho um argumento que para mim é um argumento que vai ser fundamental. Eu nem estava discutindo questões assim específicas de time, é que vai ter janela durante a temporada e aí o Inter especialmente ele tem que vender jogadores e os seus adversários compram jogadores, né? Quando tem algum problema maior assim de lesão ou de faltar alguma peça importante, isso aí é severo para o restante da temporada. Nunca é uma razão só, a boa notícia para o Inter é que apesar de a quase tragédia aqui do Beira-Rio, o Inter ganhou o jogo, né? É importante para o Inter não esquecer isso. Ele conseguiu uma vitória, podia ter sido muito pior, portanto. Então nunca é uma razão só. Sim, tem a questão do acúmulo de jogos, que para o Inter foi um acúmulo mais pesado. Sim, tem os adversários mapeando o Inter. Essa questão do São Paulo, de esticar a corda no gauchão, é interessante tu levantar, Diori, porque eu lembro que o São Paulo... Lembra quando o São Paulo do técnico argentino, o Hernan Crespo, ganhou aquele Campeonato Paulista depois de 16 anos na fila e depois foi muito mal logo em seguida, e aí tinha essa discussão muito em São Paulo e se chegou a essa conclusão, olha, o estresse foi tanto, mental inclusive, porque tinha que sair da fila, que depois o time acabou sofrendo. Pode ser um pouquinho de cada, né? Eu acho que é assim, porque nunca é uma resposta só, mas me parece que essa questão do elenco nos momentos decisivos, ela é muito severa, assim... Uma coisa é você ver Flamengo, Palmeiras, que sai o Estevão, daqui a pouco entrou o Paulinho, né? E o Inter tem muitos problemas quando alguns jogadores que são absolutamente importantes e dão uma resposta alta. Bernabé / Aguirre, Vitão / Rogel, não estou falando do lado da zaga, mas Vitão / Rogel, né? São diferenças, Romero / Alan Patrick, né? Hoje a gente viu que é uma diferença grande, a gente já viu em outros jogos também. Então é um combo, né? Mas se eu tivesse que apontar para não fugir, não ficar em cima do muro, eu apontaria o elenco. O elenco do Inter é deficiente em relação aos seus adversários para disputar coisas mais importantes. Tem uma questão aqui, ou 2 questões, Marcos Bertoncello. Certo. A primeira delas é que são 9 jogos e não 8, né? Isso. Bahia, Cruzeiro, Atlético Nacional, Fortaleza, Palmeiras, Grêmio, Nacional, Juventude e Maracanã. O que também abre um debate, né? 9 jogos em um mês. É muita muito coisa, jogo, muita né? coisa. 4 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota para o Palmeiras, 59% de aproveitamento. E o Inter fez 16 em 27 pontos. Certo. 16 em 27. Tem esse lado aí, o Inter acabou tendo alguns pontos perdidos pelo caminho e principalmente a queda de rendimento, se a gente for analisar, que é simbolizada pelo jogo de hoje, mas ao mesmo tempo, Vaguinha, pode ter o Colorado mais otimista dizendo, bom, se o mês de abril foi uma crise, o Inter perdeu só um jogo. Não, mas, desculpa, Jory, eu não acho que o mês de abril tenha sido uma crise. O Inter passou... eu tô falando de crise técnica e não de crise, né? Porque o Inter quando começou o Campeonato Brasileiro, em algum momento eu, pelo menos, e mais alguns colegas, apontávamos o Inter como um dos melhores desempenhos do futebol brasileiro. E o Inter hoje não joga nem perto disso. Eu acho que tem 2 resultados no mês de abril que estão fora do lugar. Apesar de ser o Palmeiras, a derrota em casa não é legal, não cai bem. E o empate contra o Atlético Nacional de Medellín aqui, obviamente que estava fora dos nossos planos. O do Uruguai? O Nacional do Uruguai. Não estava nos nossos planos. São 2 resultados em abril que a gente lamenta muito. Empatar com o Flamengo, com o Bahia e com o Fortaleza fora de casa, a gente não pode considerar ruim diante do cenário, né? Agora, se a gente for analisar a questão técnica como o amigo propõe, sim, tem queda de rendimento. Mas a queda de rendimento, aí que tá, a queda de rendimento é a consequência do quê? É do grupo? É só da questão física? É a da falta de repertório que tinha e que não aparece mais? Por que não aparece mais? Então são várias questões que a gente precisa analisar. Eu acho que tem um combo aí, mas tem uma outra questão, e aí é vendo por um outro lado, Diori. Primeiro, a queda de rendimento, ela decorre de um time que rendeu, e rendeu na mão do Roger. E segundo, e importante, se tem uma ideia clara de que em algum momento os times nessa temporada vão cair, cada um à sua medida, claro, né? De rendimento. O Palmeiras rendeu lá no final do Gauchão, agora deu uma subida, o Flamengo da Libertadores está tropeçando,
e melhora no Brasileirão, enfim. Mas eu acho que a virtude e assim, o ganho do Inter é que o Inter tem um bom técnico. O Roger é um bom técnico, ele é um cara que sabe ler jogo, sabe ler momento. E o Inter tem à frente deste grupo um cara que sabe fazer leituras e seguramente vai saber fazer uma gestão desse momento que não é bom. Tenho certeza que o Roger está vendo que o time está rendendo menos, mas é importante lembrar que o time rendeu na mão dele, né? Esse momento de instabilidade vai aparecer na temporada, chegou para o Inter agora. Bom, é melhor o Inter tentar revisar isso ainda vivo na Copa do Brasil, ainda vivo na Libertadores. Mas a queda de rendimento é evidente e eu acho que o grande trunfo do Inter é ter um técnico que sabe tirar, que sabe fazer leitura desses momentos. Porque olha como o Inter estava antes do Roger e olha como o Inter ficou depois do Roger. A queda de rendimento, Jory, eu fui buscar isso na semana passada. Eu fui tentar entender o que estava acontecendo em termos de desempenho do Inter, né? E aí conversei com algumas pessoas e assim, mais de uma pessoa ligada ao Inter me disse que a comissão técnica não esperava a queda de rendimento de alguns titulares ao mesmo tempo. Sim. Que todos sabiam que haveria uma oscilação do time, que alguns iriam cair de rendimento, mas o fato de muitos terem caído ao mesmo tempo, fez com que puxasse o desempenho do coletivo para baixo. E aí entra o que a gente estava discutindo do elenco, que para mim é a razão principal. Se o Dior me perguntar, tu tem que dar uma razão, para mim é o elenco. Porque daí quando o titular não está rendendo, por esse ou aquele motivo, também não vou me exigir que o Alan Patrick jogue bem 100 partidas por ano. Vai ter de entrar alguém para dar uma resposta um pouco abaixo. Se não é nota 9, se é nota 8, 7. E aí entra um que dá nota 5, e no Bernabéu entra um que dá nota 4, 3. E aí que o Inter começa a se atrapalhar.